Pode mandar mais um no Pode Bleia? Pode. Teologia inclusiva tem amparo bíblico? Penso que não. Penso com certo embasamento. E é certo que a gente não vai responder isso, porque o que possibilitou a tal teologia inclusiva são coisas que vêm de gerações e gerações. E por falta de percepção daquilo que nós, ao longo desse BleaCast, desse podcast, estamos tratando. Educação cristã e aprofundamento daquilo que é o Evangelho. Entendeu? E eu penso que é incompatível. Inclusive, eu já aconselhei pessoalmente, falei isso com pessoas. É incompatível, é impossível conciliar uma prática que a teologia inclusiva tenta justificar com aquilo que é proposta do Evangelho. Primeiro, por quê? Porque ela vai, nessa prática, nessa compreensão, atribuir um erro a Deus. Eu sei que há N elementos que possibilitam essas mutações que acontecem no ser humano. Mas, quando se pega a antropologia filosófica e teológica e a Bíblia, é incompatível, não dá. Agora, é claro que praticantes ou o homossexual sempre existiu, ao longo de toda a Bíblia. O problema está na homossexualidade, como eles querem propor, como uma condição aceitável, e o homossexualismo como uma ideologia, uma proposta ideológica justificável. Eu penso que isso é um tipo de problema. Agora, cria-se N problemas para a fé. Agora, é fato que eu posso, tanto quanto qualquer hétero, que por ser cristão e carregar as condições da queda, e a área mais afetada pela queda foi a dimensão da nossa sexualidade, não é à toa que todo o paganismo vai tentar representar isso, porque é onde a gente conspira com Deus, e volta à tese, Rafael e pastor Marcos, que a gente precisa resgatar a teologia, a antropologia teológica, porque nós não paramos para pensar de que isso é tão forte que Deus colocou em nós a capacidade de perpetuar não só o DNA e os genes e a biológica, a alma e o espírito. Deus não tem depósito de alma e espírito esperando o bebê gestado no ventre de mãe. E nem Deus cria uma alminha nova, um espírito novo para cada bebê gestado, não. Isso a teologia tem, a antropologia tem uma teoria que explicita mais claramente isso, chamado de traducionismo. E me parece que tem base bíblica, porque, dentre outros textos, eu poderia citar Gênesis 5:3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem e sua semelhança. Imagem direta de Deus é só Adão. Todos os demais de Adão para cá somos imagens herdadas a partir dele. Porque isso ajuda a gente a explicar essas teorias todas. Até, por exemplo, de certos ramos espiritualistas esotéricos, e quer justificar isso de outras vivências de espíritos e emanações de outras vidas. E não tem. Deus criou, e eu acho isso fantástico, porque o pronome do caso oblíquo lá do Gênesis 27 é plural, né? Macho e fêmea os criou. Eu sei que isso não resolve assim tão facilmente. Porém, montar-se, formatar, ou tentar formatar uma teologia para justificar isso, é não compreender a contento a amplitude da revelação de Deus. Agora, em função de sermos o que somos, seres humanos caídos, afetados pelas condições da queda, e a área mais afetada, eu já disse, é a nossa dimensão da sexualidade, tanto quanto qualquer hétero precisa se policiar, alguém que tem essa tendência, ele pode ser crente, agora sendo celibatário. Entendeu? Evidentemente, ele vai ter muito maior dificuldades, não é? Mas, porque a Bíblia diz assim, eu não posso também, eu tive um colega
que tentavam justificar em cima daquela expressão de Mateus, de Jesus em Mateus 19. Uns nasceram assim, outros fizeram assim, usando a palavra eunuco. Mas eu não posso, a contento, ou honestamente melhor, usar todas as vezes que aparece a palavra eunuco na Bíblia como se fosse um afeminado. Sim. Obviamente... Até porque naquela época tinha o eunuco como um oficial. O oficial, E José, muitas por vezes- exemplo, é chamado de eunuco do faraó. E Daniel e aquele Daniel, pessoal ficava com o chefe dos eunucos. Isso, e agora acontece... E era porque ficava próximo dos parentes, mulheres. Isso, exatamente. O governo... Agora, E tem um povo também que quer mudar o eunuco de paroxida para oxítona, né? Onde fica, aí complica. Se você tirar de paroxida para oxítona, o negócio complica demais. aí fica o seguinte, quem cuidava dos haréns, geralmente em reinos pagãos, obviamente eram castrados, eram eunucos castrados. Mas eu não posso, porque Mas- José é chamado de eunuco, mas casou-se com os afenados de Paneia e teve filhos. A Concordo com não. ordo solutis, que eles se falavam muito hoje, quase não se fala a ordem da salvação, fala sobre a ordem da salvação, um dos processos é a mortificação. E isto, Eu acho assim, meu sogro, pastor Valdir, ele bebia muito. Mas eu já perguntei para ele, pastor Valdir, se colocar uma pinga aqui, não tenho desejo. Mortificou. Mortificou. Ou seja, aquele pecado que ele era escravo, que ele tinha desejo, de que naquela época que ele bebia, ou nos primeiros momentos ali de conversão, ele tinha aquela sina, aquele negócio de tomar o álcool. E o pastor Kleber usava droga, e eu perguntei também para ele sobre isso, se ele vê a cocaína ou a maconha, se ele... Não, pastor, eu já tive acesso depois à droga e eu não tive desejo nenhum, mas eu ouvi o Casagrande falar que ele não entra dentro de um banheiro, se ele vai para um bar, ele não entra dentro do banheiro. Por que ele falou isso? Porque lá dentro do banheiro tem a droga. E ele falou, quando eu entro lá dentro, que eu sinto o cheiro da droga, eu sinto um desejo. Então não mortificou. isso. Eu acho que é aí que a pessoa, o celibatário, eu acho que essa é uma opção, de crer que vai chegar um momento de que vai mortificar. Vai. Aí eu discordo, eu não sei se o livro, eu não estou lembrando, mas eu li o livro do Schwab, alguma coisa Schwab. E ele fala de que tem pessoas que vai permanecer com desejo a vida toda. Não vai poder entrar dentro do banheiro também, mesmo caso do Casa Grande. Também não pode. Né? E lá, Se entrar no... e lá, eu acho que tem possibilidade de mortificação, sim. É Gálatas, né, irmão? Gálatas, eu acho que, compreendendo a proposta de redenção em Cristo, nós não somos apenas libertos do pecado, mas da iniquidade que alimenta o pecado. E aí é aquele andar no espírito de Atos e manter o velho homem crucificado. Evidentemente, qualquer um de nós, até que cheguemos nessa que você colocou da ordo salutis, até a glorificação final, em algum momento, uns para mais, outros para menos, baixar a guarda, o diabo nos pega. Claro. Porque nós ainda estamos no corpo Sim. do pecado e na presença do pecado. E até tem teólogos que dizem, por exemplo, com relação a vícios, nunca há de fato uma completa e absoluta libertação. O que Deus dá é o seguinte, enquanto eu estiver andando no Espírito e tendo o velho homem crucificado lá, que o senhor usou a palavra mortificação, eu tenho poder de controle. Sim. Pois é, mas e por que muitos experimentaram genuinamente uma conversão, uma redenção, foram perdoados, mas começou a brincar. É igual alguém que sofre de vertigem e começa a andar demais à beira do abismo. Uai, se o cara sofre de vertigem, ele tem que fugir mais o possível do abismo. Você, não, Deus me deu tanta força que agora eu vou evangelizar lá no inferninho, onde ele só sente a fumaça da marijuana. É claro que o cara ele vai ter mais dificuldade, ele vai ter mais dificuldade, não vai? Entendeu? E não pode brincar. Isso talvez seria o quê? Tentar Deus, né, irmão?
tentar Deus. Pastor Enoque, Ah. nós